Olá, aqui é o Daniel Guedini do blog Caminho para a Riqueza e dessa vez eu venho com uma nova série, dessa vez sobre diversificação de investimentos para sua prosperidade financeira. Bom, nesse primeiro vídeo da série eu vou falar sobre o porquê diversificar os seus investimentos. O que acontece é que com toda a minha experiência como educador e assessor de investimentos, o tema diversificação ele sempre vem à tona quando falamos, sobre investimentos. E o porquê disso? Bem, quem nunca ouviu a máxima, nunca coloque todos os ovos numa única cesta. Enfim, tudo que você faz pode dar errado. Se você colocar todo o seu capital, todo o seu dinheiro em um único ativo financeiro e der errado, você perde tudo ou não ganha quase nada. Enfim, então diversificação é fundamental em uma carteira de investimentos qualquer que seja, tá certo? Então o objetivo da diversificação primordial é mitigar o risco de dar errado. Só que, além disso, a diversificação também vai proporcionar à sua carteira maior rentabilidade e disponibilidade do capital, ou seja, carência, uma fração dela você coloca com uma reserva de emergência, carência imediata, sem nenhuma carência, disponibilidade imediata. Uma outra fração você pode colocar o dinheiro para uma carência curta, relativamente curta, e o restante alongar o prazo, tá certo? Bom, agora eu quero falar sobre alguns conceitos relativos à diversificação e o primeiro deles tem a ver com a economia. A economia, ou seja, o cenário, a situação do país, ele em si é cíclico. Sempre haverão períodos de prosperidade e períodos de decadência, períodos de crise, de dificuldade, tá? E investimento financeiro, algumas classes de ativos performam melhor em momentos de decadência, em momentos de crise, por incrível que pareça. Tem classe de ativo que quanto pior a economia, melhor para esse ativo, enquanto outras classes de ativos performam quando a economia está melhor. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Bem, quando você tem uma carteira diversificada nessas diversas classes de ativos, não importa o cenário econômico, essa carteira ela vai estar protegida e parte dela vai performar melhor, parte pior, de forma que você otimizará a rentabilidade como um todo. Aí pode haver aquela pergunta, poxa, mas não é melhor eu ir só naquela classe de ativo para aquele cenário? Seria se você tiver absoluta certeza que esse cenário vai acontecer. Então o que é correto é você aumentar a exposição em certas classes conforme a sua expectativa ou reduzir em outras classes. Mas você nunca tem absoluta certeza do que vai acontecer e eu até vou falar mais para frente nesse vídeo sobre algumas coisas que estão fora do nosso controle. Então, o correto é você sempre manter a carteira em diversas classes, ora mais posicionado em ativos que performam com o crescimento da economia, ora mais posicionado em ativos que performam com crise econômica, mas sempre diversificado. Um conceito muito importante quando falamos de diversificação é a correlação. Correlação tem a ver com a direção da performance dos ativos. O que eu quero dizer com isso? Conforme eu acabei de falar, alguns ativos performam com crise, outros performam com prosperidade. Então, por exemplo, se você, com o volume financeiro que você possui hoje, você quer fazer uma carteira diversificada e só tem acesso a 2 ativos. Escolha 2 ativos com correlação inversa. O que é isso? Por exemplo, um cenário de alta de juros. Você escolhe um ativo que performa melhor com a alta de juros e um ativo que performa melhor
com a queda dos juros. Então, se mais você aloca mais no ativo que performa com a alta, porque a sua expectativa é que os juros vão subir. Então, enquanto você perde desse lado, você ganha desse. Mas se der errado, essa fração vai reduzir as perdas da fração onde você alocou a maior proporção da sua carteira. Procure investir então em ativos que têm comportamentos diferentes num dado cenário econômico. Por exemplo, vamos falar de alta de juros. Intuitivamente, quando os juros sobem, a economia está piorando, a inflação está subindo. É saudável pensar que as empresas vão prosperar num momento de crise, que juros sobe e inflação sobe? Provavelmente não. Quando a gente fala de empresas, a gente está falando das ações, estamos falando do mercado de renda variável. Então, num cenário de alta dos juros, você vai alocar a maior parte dos seus investimentos em renda fixa e vai reduzir os investimentos em renda variável, bolsa de valores. E o contrário é verdadeiro. Quando a economia está ruim e, por exemplo, há uma troca de governo ou uma troca de presidência do Banco Central, ou Ministério da Fazenda, enfim, existe uma possibilidade, uma expectativa de melhora. Você começa a migrar os seus investimentos da renda fixa para a renda variável, porque quando a economia começa a melhorar, as empresas entregam melhores resultados e as ações na bolsa performam melhor do que os ativos em renda fixa. Então, essa é a primeira dica, a correlação entre os ativos. Bom, o outro ponto sobre diversificação fundamental para que você conheça é a questão do risco diversificável e o risco de mercado ou sistemático, que não é diversificável. O que é isso? Para ficar mais fácil a sua compreensão, vamos falar de ativos de bolsa de valores. Bom, tudo bem. Então a economia está melhorando, os juros estão caindo, eu já entendi que eu devo aumentar a exposição em bolsa, então eu vou realizar renda fixa para vir para a bolsa de valores. Legal. Mas você deve escolher uma única ação? Não. Porque dentro da bolsa você tem o setor financeiro, né, através dos bancos, tem o setor de consumo, que é o varejo. Então você tem aí cerveja, supermercado, lojas de roupa, né, que estão ali na bolsa de valores, o consumo. Você tem a indústria, por exemplo, commodities, Petrobras, Vale, enfim, você tem vários setores da economia. Se você pegar seu dinheiro e colocar em uma única ação e aquele setor formal, mesmo que a bolsa esteja subindo em geral, aquele setor pode ir mal. Então você diversifica em diversas ações de diversos setores. Então, se você acertar a maior parte, mesmo que 2 ou 3 ativos caiam, você ainda pode ter uma boa performance na sua carteira de ações, tá certo? Isso é diversificação. Então falamos de correlação. Por fim, o que é importante você saber? Existe o risco não diversificável. O que é isso? Ou também chamado risco sistemático. Bem, esse não tem como controlar. Por exemplo, uma guerra, uma enchente, uma catástrofe, um impeachment, uma alta inesperada da inflação, qualquer coisa que você possa imaginar nesse sentido. Quanto a isso, então o risco ele sempre existe. Você diversifica para tentar reduzir o risco, mas em determinados cenários, mesmo diversificando, a sua carteira pode desvalorizar ou não performar tão bem quanto o esperado devido a esse componente, né, que é o risco não diversificável. Para encerrar, no mercado financeiro existem diversas classes de ativos, então você deve fazer uma carteira composta por diversas classes de ativos. O que são classes? Renda fixa, bolsa, fundos de investimentos. Por quê? Porque cada classe performa melhor em diferentes cenários, tá certo?
Então, nesse primeiro vídeo, essa era a mensagem, é isso que eu queria passar, espero tê-lo ajudado. Invista na sua educação financeira, porque esse conhecimento pode te gerar muito resultado no longo prazo. Eu convido você a assinar não só esse canal no YouTube, mas também o blog Caminho para a Riqueza, onde você vai encontrar um artigo completo sobre o tema, né? Então esse foi o primeiro vídeo da série, teremos vários outros, mas no artigo você encontra essa mesma informação com muito mais detalhe. O título dele é Diversificação dos Investimentos, um guia definitivo, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.